Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à terceira parte dessa aula. Nós iremos aprender sobre a hermenêutica e a escatologia bíblica. Nesta feita, nós iremos aprender agora a respeito como os nossos pais na fé, como é que a igreja primitiva ela interpretava as escrituras sagradas. Então, nós já vimos na primeira aula a respeito do alegorismo, do literalismo. Vemos como os apóstolos e Jesus interpretavam a Escritura. Agora vamos para os nossos pais na fé. Então vai aparecer nomes aqui que algumas pessoas não têm o costume de ver, só quando lê livros extras bíblicos, mas temos que mencionar alguns nomes que foram importantes na história da igreja. Então, o literalismo na história da igreja. Então, por toda a história da igreja, mesmo com o surgimento de outros métodos de interpretação, os grandes nomes do cristianismo verdadeiro sempre interpretam as escrituras da mesma forma que Jesus ensinou e os apóstolos praticaram. O que segue são breves comentários referentes ao uso do literalismo no decorrer da história da Igreja de Cristo. Então, observe que a Igreja de Cristo, nossos pais da fé, então eles seguiram essa mesma regra que Cristo usava, que o apóstolo Pedro, que o apóstolo João, que o apóstolo Felipe, André, Tiago, eles seguiram. Então, por mais que o texto tivesse alguma coisa alegórica, então tinha verdades reais, verdades literais naquele texto. Então, a forma principal é o método literal das interpretações. A igreja primitiva, grandes nomes da igreja primitiva criam nas escrituras, assim como elas ensinavam. Como exemplo, temos Abias, que viveu em 70 e 50 depois de Cristo, que ao escrever sobre a profecia de Apocalipse, que menciona a existência do reino milenial, ele diz o quê? Então vamos ver o que foi que ele diz. Haverá dias em que nascerão vinhas, que terão cada um 10.000 videiras. Cada videira terá 10.000 ramos. Cada ramo terá 1.000 galhos. Cada galho terá 10.000 cachos. Cada cacho terá 10.000 uvas. Cada uva espremida renderá 25 metratas de vinho. E quando um dos santos pegar um dos cachos, a outro cacho gritará: peguem-me, porque sou o melhor, e por meu intermédio bendiz o Senhor. Então, esse pai da fé, então ele interpretava as coisas literalmente. Então ele deixou escrito aí para mostrar a sua literalidade no que diz respeito ali ao tempo do milênio, o tempo onde Cristo vai reinar com Cristo. Então, isso é algo extraordinário. Mas uma vez aí também, da mesma forma, ele interpreta também a questão do grão de trigo, que produzirá 10.000 espigas. Então observe que a forma que ele escreve, isso aí é a forma literal. Ele tentou fazer uma redundância a respeito da frutificação das árvores no milênio. Então ele, por si só, demonstra aí, através do seu escrito, informações que ele crê na literalidade do texto bíblico. Ele crê no milênio literal. Então isso quer dizer que, no entanto, hoje, muitos teólogos ensinam que o milênio nunca existirá literalmente. Os cristãos primitivos acreditavam piamente em sua existência. Então, alguns teólogos acreditam que o milênio não vai ser literal. Irmãos, nós cremos que vai ser literal. Nossos pais na fé, muitos acreditavam que o milênio vai ser literal, Cristo reina na terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outro texto antigo que nos informa como os cristãos antigos viam as promessas de Jesus é uma frase extraída da Apologia de Aristides, que foi escrita por volta do século II, onde o autor fala da vinda de Jesus. Ele disse: a glória da sua vinda poderás o rei conhecê-la, se ledes o que entre eles, que é os cristãos, se chama a Escritura Evangélica. Aqui Aristides
não só defende o ensino da volta de Cristo, como fala de sua referência nas Escrituras. Outro pai também na fé aí, né, da patrística, é Atanásio, que foi um teólogo do século IV, em sua carta a Marcelino, a respeito da interpretação do Salmo, faz ligação entre os acontecimentos verídicos do Pentateuco, Juízes, com o Salmo, interpretando de maneira literal, como sendo narrativa dos eventos passados, e não trazendo novo sentido a eles, como fazem os alegoristas. Então observe aí que mais uma vez aparece Atanásio dando a ideia do literalismo. Então algo literal, ele lê o texto, faz um paralelo entre Salmo e também o Pentateuco e Juízes, interpretando a forma de uma maneira literal. Então observe que os fatos concernentes a Juízes, a Josué e os Salmos, ele interpreta de uma forma literal. Então está bem claro aí, se você observar e fazer esse paralelismo entre esses textos aí, você vai observar que eles acreditavam de uma forma literal. Lia o texto e interpretava de uma forma literal. Então, como o livro de Salmo ele é uma poesia, então algumas pessoas tendem a colocar muito alegoria dentro dessas poesias. Mas observe, referente aos reis se canta no Salmo 19 ao dizer: alguns se vangloriam em carros, outros em cavalo, porém nós, no nome do Senhor nosso Deus. Eles foram detidos e caíram, porém nós levantemos e mantemos-nos em pé. Senhor, salva-nos, ó Rei, escuta-nos quando te invocarmos. Então, se você observarmos aí nós poderíamos colocar algumas alegorias, mas da forma literal podemos entender. Por mais que o texto trate uma poesia bíblica, mas devemos interpretar da forma literal. Então, como você pode ver aí no slide aí, você pode ver aí que alguns salmos, né, que Esdras, que alguns salmistas eles cantavam, por ser uma poesia, algumas pessoas tomam rumo para interpretar da forma alegórica, mais literal. Por exemplo, vamos à casa do Senhor, alegrei-me. Quando disseram, vamos à casa do Senhor, isso é literal, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Há aí uma alegoria, monte de Sião, mas tem verdades. Há uma comparação, mas tem verdades também espirituais. Tem verdades reais, literais dentro desse texto. Teve aí também um dos pais da fé aí, chamado Teodoro, que ele viveu aí, que foi um pensador cristão, viveu no século IV e também século V. Ele perseguiu, ele foi pode dizer assim, um apologista, né? Ele foi um apologético, onde ele escreveu que há pessoas que se empenham em distorcer o sentido das escrituras divinas, fazem tudo quando está escrito, servindo seus próprios fins. Eles arquitetam algumas fábulas tolas em sua própria mente e dão à sua tolice o nome de alegoria. Usam mal o termo do apóstolo como uma atualização em branco para suprimir todo o sentido da escritura. Então observe que ele era contra. Ele não gostava desse método alegórico da interpretação das escrituras. Então ele via que muitos teólogos, muitos pensadores seguiam essa linha. Ele combateu esse método do alegorismo. Então teve uma época que o método alegórico ele teve a sua ascensão, mesmo com o início da ascensão do alegorismo, o método literal foi definido por muitos ilustres teólogos e mestres da história. O exemplo deste é Tertuliano, tido por muitos como maior depois do apóstolo Paulo. Então esse Tertuliano também é um dos pais da fé. Ele defendeu o método literal com unhas e dentes, combatendo ali alguns outros teólogos que defendiam o alegorismo. Entre também os reformadores. Então surgiram alguns nomes aí que nós vamos ver daqui a pouco. Chegou uma época que a Igreja Católica, ela durante muito tempo,
ela deteve o domínio das interpretações bíblicas, atribuindo a si mesma como a única capaz de fazer. Então, eram os detentores, os líderes que tinham acesso à Bíblia, e eles interpretavam conforme o seu bel prazer. Aí, com a reforma protestante, você pode ver que o método literal volta com grande força, por ser este o método usado por seus líderes. Então, grandes líderes que voltaram com muita força a adotar os princípios eminentes, como João Calvino, né? Calvino doutrinava que a primeira responsabilidade de um intérprete é deixar que o autor diga aquilo que de fato diz, em vez de atribuir a ele o que nós pensamos que ele deveria dizer. A tarefa do intérprete é mostrar a mente do escritor. Então, Calvino também foi um defensor aí do modo literal. Ele seguia essa regra e essa responsabilidade de interpretação. Então, temos que falar, entender e dizer aquilo que a mente do autor está falando no texto bíblico sagrado. Então, Calvino ele considerou como sacrilégio o uso da escritura à mercê do prazer de cada um. Então, ele não queria que as pessoas lessem a Bíblia e interpretassem ao seu bem-querer. Ele recusou apresentar seus pontos de vista teológicos em conjunto com a sua interpretação da Escritura. Os princípios de Calvino sobre a interpretação incluíam o literal, ou seja, o princípio gramático e também histórico. Sabemos que parece um pouco contraditório o fato de Calvino ser literalista e espiritualizar vários textos, principalmente escatológicos, para que esses ensinos sejam fundamentados. Porém, o que nos importa é seu reconhecimento quanto ao uso indispensável do método literal. Então, Calvino ele tem uma linha de pensamento diferente da nossa no que diz respeito à salvação, né? É a linha calvinista, mas o que nos importa é que ele defendia essa questão do método literal. Ele é a escritura, interpretar primeiro literalmente. Se o texto tem simbologia, parábola, se tem linguagem figurada, nós iremos ver verdades espirituais, ver verdades reais dentro daquele texto ali. Nunca sair desse método literal. Então, todos os reformistas aderiam ao método literal. E a sua declaração de fé, que nós vemos aí, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Ou seja, isso aí literalmente é hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E é isso aí que nossos pais na fé acreditavam. Aqueles que seguiam ao método literal. A Bíblia vai interpretar a própria Bíblia. Então, eu leio um texto bíblico e vou procurar outro texto bíblico para fazer um paralelo e fazer uma correspondência. Então, eu posso interpretar até mesmo um texto que tem uma simbologia e trazendo para o sentido literal da profecia, da visão, da revelação. Nós temos também aí uma declaração de fé dos batistas. Então, John Colet, né, foi um dos primeiros reformadores a romper com o método alegórico medieval. E ao expor em 1496, em Oxford, as cartas do apóstolo Paulo, em seu sentido literal e no seu contexto histórico. 3 anos depois, em 1499, ele já sustentava o princípio de que as escrituras não podem ter senão um único significado, o mais simples. Então, eu faço como dizia Martinho Lutero, a linguagem da Bíblia é a linguagem de uma mãe falando para com o filho. Então, quando Deus vai transmitir uma verdade para a gente, ele procura falar a nossa língua, nossa linguagem, de uma forma literal. Por mais que algumas coisas incompreensíveis que ele quer nos revelar, ele dá uma figura, mas que tem verdades literais, verdades fundamentais, verdades reais para o nosso entendimento. O mais conhecido nome aí, né, aparece agora, Lutero também rejeitou a interpretação alegórica. Defendeu que nós devemos nos ater ao sentido simples, puro e natural das palavras,
como referido pela gramática e pelo uso do idioma criado por Deus entre os homens. Então, Martinho Lutero também ele defendia o método literal. Quanto a Calvino, sua aversão à interpretação alegórica era de tal ordem que ele chegou a afirmar ser satânica, ou desviar o homem da verdade de Deus. Então, observe que João Calvino ele combatia com garras e dente o sentido alegórico. Ele combatia e ia de contra. Ele dizia que é uma audácia próxima do sacrilégio, escreveu ele, usar a escritura ao nosso bel prazer, brincar com ela como uma bola de tênis, como muitos antes de nós o fizeram. Então, esses homens defendiam, meus irmãos, o método literal e também ele ia de contra ao método alegórico. Então, tanto Martinho Lutero, também Calvino também, ele tinha esse método literal da interpretação das escrituras. Muitos outros nomes poderiam ser citados, porém os destacados falam por todo o grupo, que mesmo divergendo em questões doutrinárias, tinha comum parecer quanto ao método de interpretação. Então, todos aqueles homens ali, Martinho Lutero, João Calvino, Tertuliano, esses homens aí, eles seguiam o mesmo método de interpretação, que é o método literal. Mesmo se o texto tivesse alegoria, o texto tivesse, por exemplo, alguma parábola, símbolo, mas o sentido era real, o sentido era literal. Então, quero que você não esqueça disso. Então, a conclusão que chegamos, tendo em vista que a igreja moderna e contemporânea seguir os passos da reforma quanto à hermenêutica, é que não há outro método de interpretar a palavra de Deus, que não seja o de respeitar e não deturpar o seu sentido original. Ou seja, levar em consideração aquilo que o escritor realmente queria dizer. Então vai um alerta aí para nós iniciarmos esse estudo das escrituras bíblicas, que é falando sobre as profecias, a escatologia bíblica. Então vamos interpretar primeiro literal, e os textos que tiver simbologia, porque tem muitos textos, parábola, e nós iremos ali entender de uma forma real. O sentido é real, o sentido é natural. Então, para fechar esse momento aí, dessa primeira aula introdutória, né? Eu falei a vocês que seria uma aula mais didática. O fato é que a escatologia lidamos com um texto difícil, elucidação. No entanto, não temos o direito de dar-lhe outro sentido, apenas baseando-se em nossos pensamentos e raciocínio. E é justamente o que temos acontecido nos últimos dias, sobre os que brincam com o sentido da Escritura. Teodoro disse: age como se toda a narrativa histórica da Escritura divina de nenhum modo diferisse de sonhos à noite. Então, meus irmãos, tá aí uma aula aí que foi dividida em 3 partes: a hermenêutica e a escatologia bíblica. Então, nós iremos se deparar com textos bíblicos no sentido literal, um texto que vai ter uma linguagem figurada, uma linguagem literal, e devemos interpretar tanto a linguagem literal como a linguagem figurada com o sentido real das profecias bíblicas. Então, vamos orar a Deus e ser grato a Deus por esse momento que Deus nos dá e participar mais de uma aula. Vamos orar. Pai de amor, Pai santo, Deus eterno, te louvamos por tua bondade, Jesus, tuas misericórdia. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ser um bom intérprete, ó Pai, das Escrituras, que o maior intérprete é o Espírito Santo, mas que o Senhor nos dê a interpretação. Pai de amor, Pai querido, é isso que te peço em nome de Jesus. Levanta homens que possam interpretar, Pai, a Escritura e traduzir as Escrituras, Senhor, de uma forma correta, original para as nações. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais uma aula. Compartilha esse vídeo aí. Avisa teus colegas, amigos, em nome de Jesus.